Paz do Senhor a todos. Santo é o nome do Senhor. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Desejo fazer o uso do livro sagrado que se encontra aqui em Isaías 53, versículo 4 e 5. Isaías 53, versículo 4 e o versículo 5. A palavra do Senhor diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pela nossa transgressão e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja o santo nome do Senhor. Podem sentar. O que nós podemos perceber para qualquer cristão aqui na terra que se diz servir ao Senhor sinceramente, perguntamos a Ele o que Jesus veio fazer aqui na terra. Qualquer cristão que aceitou a Jesus sinceramente irá responder: Ele veio morrer pelos nossos pecados e ponto final. Mas quando nós vamos ler a palavra de Deus e começamos a nos aprofundar sobre o que a palavra de Deus tem a dizer sobre a vida de Cristo, podemos perceber que Ele não veio somente para morrer pelos nossos pecados. Muito além disso, Ele veio também para levar todas as nossas enfermidades. E quando nós entendemos sobre levar todas as nossas enfermidades, não é aquele pensamento positivista, como acreditam alguns teólogos, que o cristão não pode adoecer, que o cristão não pode ficar deprimido, que o cristão é implacavelmente um ser que doença nenhuma chega ao ponto de alcançá-lo. Algumas igrejas cristãs creem nisso. Eu vou um pouquinho além disso. Jesus não veio só morrer pelos nossos pecados. Ele veio também trazer a bênção da cura. A cura é para você. Ele não veio simplesmente para sofrer, mas Ele veio para levar todas as tuas enfermidades. E quando nós cremos nisso, isso se torna uma verdade para nós. Então, da maneira como está escrito, assim cremos como está escrito. Se Ele levou as nossas enfermidades, se Ele levou as nossas dores, se é isso que está escrito, é sobre isso que devemos colocar nossos corações. A nossa fé deve estar alicerçada aí. Então, adoecer não é a vontade de Deus para nós. Não é a vontade de Deus para nós. Adoecemos por quê? Se não é a vontade de Deus para nós. Porque quando o pecado entrou no mundo, não só a doença, mas a morte também veio junto. Não é à toa que o livro sagrado diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom
gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Então todos nós que somos humanos iremos sofrer, iremos ter enfermidade, até a própria morte pode nos alcançar. Mas ela não pode tirar a promessa que Deus tem na vida de cada um de nós. Mas parece-me que nós estamos tão ligados à vida terrena que nós preocupamos tanto em não querer sair daqui. É normal que isso aconteça, porque Deus nos criou para não morrer. Deus nos criou para vivermos. E vivemos a cada dia como se nunca fôssemos morrer. Então, biologicamente, é natural morrer. Mas, teologicamente, não é natural morrer. Porque Deus não nos criou para morrer. Aleluia, Jesus. Deus nos criou para termos vida e vida com abundância. Então, vivemos num mundo caído, onde a doença existe, a obra que cansa, corpo que adoece. E a pergunta que fazemos para Deus: Deus, foi o Senhor que mandou isso? Foi o Senhor que mandou a AIDS? Foi o Senhor que mandou o câncer? Foi o Senhor que mandou a depressão? Foi o Senhor que mandou a ansiedade? Foi o Senhor que mandou a fome, todas essas calamidades, todas essas dores que vêm para o mundo? Todos aqueles crentes que não creem na palavra de Deus como se deveria crer, vai dizer que sim. Mas nós acabamos de ler um texto em Isaías 53, versículo 4 e 5, que responde 700 anos antes de Cristo vir a esse mundo. Ele não mandou nenhuma dessas doenças, nenhuma dessas dores para nós, mas pelo contrário, Ele levou sobre si. Toda dor que você sente, Ele não mandou, mas Ele levou sobre si. Você só tem essa dor, você só tem essa doença porque você acredita que você tem. Mas se você crê que Jesus te cura hoje, aleluia, se você crê que Deus vai cuidar da sua vida hoje, Isaías 53 vai entrar na sua vida, e aquela enfermidade que Jesus já levou não pertence a você. Então não é a vontade de Deus você adoecer. Você adoece porque você é humano. Você adoece porque você é carne. Você adoece porque estamos ainda numa natureza pecaminosa. Então tudo é possível, mas isso não é algo que vai permanecer na sua vida, porque Jesus, Ele tem o controle disso. Glória a Deus. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. As pessoas querem crer, muitos aí fora querem crer, aqueles que aceitam a doença na sua vida, querem crer que Jesus só levou nossos pecados. Só o pecado da nossa alma, só a enfermidade da nossa alma, e que o corpo físico e emocional não tem nada a ver com esse texto. Mas eu digo para você que tem a ver sim. Aleluia a Deus. Jesus não veio levar só a enfermidade da alma, Ele veio também levar a enfermidade do corpo físico e do lado emocional também. Agora as pessoas querem crer que é a vontade de Deus as pessoas adoecerem. Mas uma coisa eu digo para vocês: aonde que está na palavra de Deus que uma doença glorifica a Deus? Agora eu te apresento na palavra de Deus que a cura sim glorifica a Deus. Então a cura é muito mais do que a doença. A cura glorifica a Deus, mas a doença não glorifica a Deus. A doença é uma consequência do mundo. É uma consequência que o inimigo usa e faz uso disso para oprimir e para fazer as pessoas se sentirem mal por isso.
Mas infelizmente tem muita gente dizendo que é a vontade de Deus um servo ou uma serva sua ficar doente. Irmão, é a vontade de Deus, irmão, ele ficar doente. É a vontade de Deus. Aquele irmão está doente. Deus está tratando com ele. Aí eu fico me perguntando, quem é que tem mais poder? Vocês que estão me ouvindo agora. Quem é que tem mais poder para convencer o homem do pecado? A doença ou o Espírito Santo? O Espírito Santo. Mas parece-me que as pessoas estão usando a doença para fazer a pessoa enxergar o seu erro, dando a entender que a doença tem muito mais condições de fazer o homem enxergar o seu pecado, o seu erro, do que o Espírito Santo. O Espírito Santo fica numa parte dizendo assim, aonde é que eu posso ajudar se a doença já está fazendo tudo por mim? E eu digo uma coisa para vocês. Se é a vontade de Deus que todas as pessoas fiquem doentes, se é a vontade de Deus que as pessoas não tenham saúde, se é a vontade de Deus que ele fazendo o seu servo, a sua serva adoecer, é a única maneira que ele tem para fazer com que aquele servo, aquela serva volte-se para ele, eu posso afirmar para vocês que todos os doutores, todas as enfermeiras são filhos do diabo. Porque o tempo todo eles estão preocupados para que aquelas pessoas que estão doentes, aquelas pessoas que estão depressivas, possam ficar bem. E se eles estão contra a vontade de Deus, que essas pessoas venham ficar boas, automaticamente essas pessoas são inimigas de Deus. Se é a vontade de Deus, como diz aí fora, a pessoa fica doente, você, como servo de Deus ou serva do Senhor, não pode orar pelaquela pessoa. Porque se você orar pelaquela pessoa, você fica contra a vontade de Deus, que é fazer aquele servo, aquela serva ficar doente. Porque não lê Isaías 53. Quem lê Isaías 53 jamais vai entender que as pessoas adoecem pela vontade de Deus. É que as pessoas não conseguem entender o que é permissão e o que é vontade. Quando Deus permite é uma coisa. Só que colocar dentro da permissão de Deus algo como sendo vontade de Deus para que as pessoas venham a sofrer, é colocar Deus contra si mesmo. E Deus nunca é contrário à sua palavra. Deus jamais vai ensinar algo a nós que seja contrário à sua palavra. Você jamais será ensinado por Deus que Deus venha a ser contrário àquilo que Ele disse. Se Ele disse, Ele escreveu que o Filho dele levaria toda a nossa enfermidade. Aonde que está a vontade de Deus aí em deixar a enfermidade dentro de nós? Pelo contrário, aquilo que você crê que você tomou, para você, não, você não tomou. Ele levou sobre si todas as coisas. Ele tomou o que era nosso. Não era seu. Se ele levou, tomou, vem aqui do verbo substituição, ele pegou para ele o que era meu, o que era seu. Porque ele tomou toda a nossa enfermidade. Se ele tomou, é substituição. Tudo que alguém atribui que é seu, não é seu. O próprio Jesus deixou o segredo para que alguém tivesse enfermo, se alguém necessitasse de alguma coisa, Jesus revelou o segredo. Tudo, em João 14:13, tudo vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Está escrito, está escrito. Está
disse há 700 anos antes de Jesus nascer, que ele levou toda a nossa enfermidade. Jesus disse: tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Tudo. É verdade. Mas por que somos contrários à palavra? Porque dizemos amar a Deus, amar a palavra, cremos a palavra, ela é o manual para a sua vida. Está escrito nitidamente que tudo que você pedir no nome de Jesus, Ele vai fazer. Nem disso, Senhor. Glória a Deus, é teu nome, Jesus. Mas existem algumas coisas que precisam ser ajustadas nesse mundo, no meio cristão. Eu não consigo aceitar. Eu já fui para várias reuniões e tive que corrigir isso. Chegamos na casa de um irmão para orar por esse irmão. O que Jesus fazia quando ele orava? O que os apóstolos faziam quando eles oravam? Como era a oração deles? Você pode me apresentar pelo menos um texto na Bíblia, na oração de Jesus pelo morto, pelo cego, pelo coxo, ele orando assim, pela pessoa que está enferma: Senhor Deus, eu estou aqui diante da tua presença. Se for a tua vontade, Deus, faz com que ele enxergue. Senhor, se for da tua vontade, Deus, que ele ressuscite. Senhor, se for da tua vontade, que esse paralítico ande. As palavras de Jesus sempre foram diretas. Ressuscita, anda, vê. Jesus nunca usou essa expressão: Senhor, se for da tua vontade. Ele só usou uma única vez, falando da vontade de Deus, quando foi em relação a ele. Não faça caso de mim, mas segundo faça a tua vontade, mas não a minha, em relação a ele. Mas quando ele orava pelo próximo, quando ele orava por aquele que estava doente, ele tinha compaixão e pedia para o Pai curar. Aleluia. Os seguidores de Jesus seguiram o mesmo caminho. Mas alguém aí nesse mundo ensinou assim, que chega diante da pessoa e diz assim: Senhor Deus, está aqui a tua serva, Senhor. Se for da tua vontade, Deus, curá-la, cure. Aí, na primeira vista, parece ser uma oração sincera. Porque Deus, como é o Deus soberano de todas as coisas, e você coloca a vontade na mão dele, parece que está tudo certo. Mas, biblicamente, não foi assim que nós fomos ensinados a orar. Nós fomos ensinados a orar para pedir a cura. Agora, se Deus vai curar ou não curar, aí a vontade soberana dele está nas mãos dele. Porque quando você fala assim: eu vou orar pelo pastor Eduardo, Senhor Deus, está aqui teu servo. Se for da tua vontade, Senhor, curar ele, cure. O que eu estou dizendo em outras palavras? Senhor Deus, se o Senhor quiser curar ele, o Senhor cura. Eu não tenho nada a ver com isso. São pessoas que não têm fé. Pessoas que oram colocando a vontade de Deus e tirando o corpinho de fora. São pessoas que não têm fé e não creem que Deus pode curar. Aleluia! Porque uma pessoa que crê e que tem fé, ele estende a mão e diz: segura a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, enxerga. Em nome de Jesus, anda. Em nome de Jesus, seja abençoado. Palavras objetivas, palavras diretas. Não é essa desculpinha boba. As pessoas falam: Senhor, se for da tua vontade, meu Deus, cura o teu servo. Tirando o corpinho de fora. Covardes. Covarde diante da verdade de Cristo. Não ore se você for usar essa expressão, porque Jesus não usou. Os seus seguidores não usaram. Aí alguém pode estar pensando: esse deve ser algum seguidor do R.R. Soares. Porque o R.R. Soares tem uma dessas intenções, que ele também não aceita que se use a expressão que não faça segundo a tua vontade. Ele está correto. Onde é que ele erra? Ele erra que nem um cristão pode adoecer. E eu digo que pode adoecer sim, mas que também Deus pode curar. É bem diferente dele.
você que está me ouvindo aí, não vá me confundir com R.R. Soares. Ele acha que ninguém pode adoecer. Segundo Isaías 53, eu penso diferente, segundo a palavra de Deus, que nós podemos se adoecer porque somos carne, mas que a bênção da cura está conosco e eu posso estender minha mão e dizer, em nome de Jesus, recebe a cura. E se a pessoa crer, ela vai sair curada. É a fé. Isso é importante. Enfermidades e dores não fala só de pecado, mas também de doenças físicas e emocionais. Não é só pecado da alma, irmão. As pessoas querem justificar essas coisas que acontecem na nossa vida física e dizer que é só da alma. Não. Deus também pode operar no lado físico da sua vida. Se Ele tomou, não é para mim continuar carregando como se fosse a vontade dele. Se não dá, Deus não dá um presente para depois cobrar de volta. Como eu disse para vocês, doença não glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é a cura. Isso é o que nós cremos. Então, o preço da nossa paz e a cura foi pago por Jesus. Você não precisa fazer mais nada. Tudo já está feito. Você só precisa aceitar o que está feito por Deus. Se Ele levou todas as suas enfermidades, você não vai ficar com ela, porque a bênção da cura, ela vai te alcançar. Você só precisa crer na palavra de Deus para que isso se torne real. Então rejeite toda mentira. Toda voz que diz que é a vontade de Deus, Deus te vê doente, está chamando Isaías 53 de mentiroso. Não aceite isso para a sua vida. Se alguém diz para você que é a vontade de Deus você ficar doente, está chamando Isaías 53, versículo 4 e 5, desses textos mentirosos. Mas nós cremos que a igreja, a palavra de Deus é a verdade e que essas pessoas sejam mentira. Então a conclusão que eu digo para vocês: não é a vontade de Deus você ficar doente. Não é a vontade de Deus você sofrer. A vontade de Deus é te dar vida e vida com abundância. A vontade de Deus não é ver você deprimido num canto. A vontade de Deus não é te ver triste num canto. Mas Deus sempre estará ao seu lado. E todas as vezes que o diabo tentar falar na sua mente que você está só e que não há mais jeito para a sua vida, leia Isaías 53. Que essa profecia se cumpriu em Cristo e Ele cumpriu tudo que estava em Isaías 53 e Ele fez aquilo que nós também podemos fazer: orar pelo próximo, ter compaixão pelo próximo, e um milagre vai alcançar o próximo, porque nós cremos, segundo a palavra de Deus, que não é a vontade de Deus nós sofremos e adoecermos. Que essa palavra entre no seu coração. E eu profetizo na sua vida a cura. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.